A história de como o Brasil aprendeu a jogar videogame é uma história e tanto. É a história de como contrabandistas e piratas, de um país quase sem tecnologia, derrotaram grandes corporações e grandes interesses financeiros. É a história de jogadores completamente ignorados que fizeram de tudo para colocar as mãos num tipo de diversão ao qual eles nem deveriam ter acesso. A história de como os videogames chegaram no Brasil é uma história mas tão diferente do que aconteceu no resto do mundo que os gringos ficam encantados quando descobrem essa história. Consideram que a gente viveu aqui uma realidade paralela. Nosso episódio de hoje é dedicado a essa história improvável e, claro, ao sentimento que ela está evocando hoje no coração dos estrangeiros. Começa aqui mais um episódio da TV Cringe, acrônimo para Comitê Revolucionário da Intentona Geriátrica. Vem comigo, bora pro passado. A história do videogame, que é o nosso foco aqui, é a história de um brinquedo que ao longo do tempo foi virando mídia. Já tinha sido assim com o cinema, né? Que nasceu como uma curiosidade, uma geringonça ali que projetava alguma coisa se mexendo numa parede e só isso mesmo. Às vezes, o pessoal até ficava com medo, né? Achando que alguma coisa ia saltar da tela. Enfim, o cinema, nos seus primórdios, não era uma mídia capaz de contar histórias, evocar emoções complexas no público, não. Era só um brinquedinho de alguém lá. Mas a tecnologia evoluiu, a linguagem evoluiu e o que surgiu a partir dali foi uma indústria multibilionária que todo mundo tem que levar a sério. Acontece que essa evolução do videogame, de brinquedo para mídia, aconteceu de maneiras diferentes em lugares diferentes. E aí adivinha só, né? Como quase sempre acontece, essa história é contada pela visão dos Estados Unidos. E a nossa história, ela é muito diferente. E eu, brasileirinho aqui, ousaria dizer, é muito mais interessante também. Quer dizer, isso de ser mais interessante é a minha opinião. O fato mesmo é que é uma história muito menos conhecida. Mas, de uns tempos pra cá, os gringos estão descobrindo e estão se encantando com essa nossa história com o videogame. E não é pra menos, porque a nossa história com essa mídia, ela contraria tudo aquilo que eles imaginavam que fosse uma verdade absoluta. Um exemplo está no ano de 1983. Será que foi um ano bom ou um ano ruim para o videogame? O consenso para eles é de que foi um ano ruim. Terrível. Olha lá, o crash do videogame de 1983 é do Gaming Story, um canal muito referenciado, muito conhecido nesse meio, né? É um bom vídeo, é talvez o melhor vídeo nessa plataforma a respeito desse assunto, mas ainda assim é um vídeo que se concentra na visão dos Estados Unidos. Ele vai falando do que estava acontecendo por lá e fica parecendo que aquela era uma realidade global, mas no Brasil o momento era bem diferente. E para isso eu vou referenciar um outro vídeo aqui. Esse, 1983, o ano dos videogames no Brasil, é da 04 Mídia. Esse é um documentário excelente, que mostra a nossa parte nessa história e que deixa assim para o gringo a impressão de que o Brasil estava numa realidade paralela, uma realidade impensável, inconcebível, para quem não sabia o que estava rolando aqui. E bora explorar a diferença abissal do momento em que o videogame vivia no Brasil e nos Estados Unidos naquele 83. O vídeo gringo, o do Gaming Historian, conta que em 1983, tempo do Atari, o mercado para os consoles domésticos quase quebrou nos Estados Unidos. E tem uma série de razões para isso. Muito jogo, muito ruim, sendo lançado muito rápido. A Atari não controlava a publicação dos jogos. Qualquer um ia lá, programava um jogo, colocava num cartucho e fazia chegar numa loja. A oferta aumentou, a qualidade caiu e aí do nada os cartuchos que custavam $40 começaram a ser vendidos lá por 4. O jogo que é um símbolo desse crash é o ET, jogo do filme, né? O filme estava com tudo na época. O filme foi lançado em 11 de junho de 1982, nos cinemas.
Foi um grande sucesso, tal. Aí qual era a ideia? Lançar esse jogo baseado no filme no Natal daquele mesmo ano. Pouco tempo, né? Mas o jogo saiu. Só que foi um desastre, né? Até hoje, ainda é considerado um dos piores jogos já feitos e ele teria sido um marco nessa crise. 5 milhões de cartuchos foram produzidos, quase todos voltaram para Atari, que no fim da história teve que enterrar depois de moer tudo com um rolo compressor. Perderam 536 milhões de dólares até o final de 1983. Esse foi o prejuízo da Atari a partir daquele Natal de 82 ali em que as coisas começaram a desandar. Aí, diante desses números, o que aconteceu? A imprensa nos Estados Unidos, sobretudo as páginas de economia, né, começaram a publicar artigos sustentando que o videogame era uma moda passageira, que aquele mercado ali tinha acabado, que aquele era um troço assim para ser esquecido. Não ousem investir em videogame de novo. E por causa desse crash, o potencial do videogame nos Estados Unidos foi subestimado, né? Tal qual havia acontecido com o cinema, lá no comecinho. A visão dos caras é a de que o videogame tinha acabado, não só para eles, mas para todo mundo. Só que essa visão fatalista aí dos Estados Unidos só se sustentava mesmo na ignorância. Porque naquele mesmo Natal de 82, que inaugurou a crise com o lançamento do ET, aquela falência toda, aquela desgraceira toda, naquele mesmo Natal, o Brasil estava lançando seu próprio videogame. Beleza que era só um clone do Atari, pirataria, chamava Top Game o aparelho. Mas assim, era nosso. E era o sinal definitivo de uma indústria que começava a despontar por aqui. Estava morrendo por lá, mas estava nascendo aqui no Brasil. Quer dizer, só parecia que estava morrendo por lá, né? Os caras estavam enganados até nisso. Em dezembro de 1982, próximo ao Natal, outra modesta empresa de tecnologia, a Bit Eletrônica, lançava no Rio de Janeiro um similar do Atari, o Top Game, em desenvolvimento desde 1980. Eu havia sido ex-funcionário da Embratel, trabalhei na Embratel há muitos anos. E a Embratel, não sei se a maioria sabe disso, foi uma das incentivadoras da área de computadores no Brasil. E aí então surgiu o que eles chamaram de microkit. Nós resolvemos traçar em duas vertentes, com a permissão da Embratel, era formar um console de microprocessadores dentro do mesmo escopo que a Embratel queria, e o console de videogames que teria mais um apelo público, e daí surgiu a ideia do Top Game. Com um toque espacial, o design era bem diferente do Atari. O console funcionava em cores nas TVs nacionais e vinha com um cartucho de brinde, Batalha. Eu sei que fabricar uma mera cópia do Atari pode não parecer uma grande coisa para você, não nesse momento aqui no século XXI, mas historicamente a cópia e a pirataria são uma parte inevitável do desenvolvimento tecnológico de qualquer nação. Para pensar no exemplo recente da China, hein? Há 20 anos, qualquer coisa made in China seria chamada aí de Xing Ling, de porcaria, de imitação. E hoje ninguém ousaria tirar um sarro de um Xiaomi ou de um BYD. E o Brasil estava lá, trilhando esse mesmo caminho. Só que na marra, né? Na marra, porque a ditadura militar partia da premissa de que, proibindo as importações de eletrônicos, nós aqui dentro seríamos forçados a fabricar. Restrita à informática, ela proibia a livre importação de bens para capacitar a mão de obra local e desenvolver a indústria. Igualmente proibida era a entrada de empresas estrangeiras sem que o controle majoritário ficasse nas mãos de brasileiros. Obviamente, uma das coisas que mais faltavam no Brasil eram produtos importados. Historicamente, quer dizer, você tinha uma mentalidade, ainda tem um pouco, isso só foi mudar depois do Collor, de que a indústria nacional, se você protegesse bem as fronteiras, a indústria nacional ia florescer e o Brasil ia ser competitivo em tudo. E nos Estados Unidos, a tal da crise, que começou em 83, só foi superada mesmo pela chegada da Nintendo, em 1985. E qual foi a grande arma da Nintendo para reorganizar o mercado de videogame nos Estados Unidos, ou até para ressuscitar o mercado de videogame nos Estados Unidos?
foi um selinho, olha aí, ó, Nintendo Seal of Quality, é isso? Ó, por trás desse selo tem uma solução para aquele problema da Atari, né? E qual era o problema da Atari? Era a falta de controle de qualidade sobre os jogos. Qualquer um lançava qualquer coisa, aí o mercado ficou inundado de jogo porcaria e o consumidor ficou ali, né? Desconfiado e confuso, não comprava mais nada. Com a Nintendo não era bem assim. Eles controlavam com mão de ferro o que podia e o que não podia ser lançado para o videogame deles. E com isso, eles dominaram o mercado nos Estados Unidos. Mas no Brasil, eles não conseguiram ter esse nível de controle. Não com o Nintendinho. Do mesmo jeito que a gente pirateava a Atari, a gente pirateava a Nintendo. E é essa segunda parte da história que mais impressiona os gringos. Na sequência, a gente conta quem leva a melhor quando multinacionais, multibilionárias, enfrentam os piratas e os contrabandistas brasileiros. Ah, minha chinela vai cantar. Intervalo é momento de interação. Quero ler um comentário aqui rapidinho. Outro bom vídeo, parabéns. Só senti falta dos links para os conteúdos e as referências usadas no vídeo, artigos, vídeos, etc. Do Wesley. Tá absolutamente correta a demanda do Wesley. Tá absolutamente correta essa demanda que foi feita por vários de vocês. E para ser sincero, eu não tenho nenhuma desculpa assim para apresentar. Era só uma questão de organização mesmo, né? Mas tá resolvido. A gente tá organizando melhor os roteiros e agora todos os links, até das músicas, viu? Que a gente usa aqui nos episódios, você encontra ali nas descrições dos vídeos. Tá lá. Show! Aproveitar para acionar o nosso comitê aqui a respeito do tema de hoje. Salve, pessoal. Eu tô vendo aí uns gringos na internet. Eles estão, assim, estupefatos de descobrir a história do videogame no Brasil, que é muito rica, né? O que vocês acham? Gringo descobrindo o Brasil, assim? Sei lá, sempre me evoca aí alguma ternura no coração. Bom, depois do Vince Martella, eu tenho reparado que o Brasil virou tópico para alguns criadores de conteúdo. Não sei se só pelos seguidores ali que o Brasil gera, ou se realmente os gringos agora descobriram que pode sim fazer conteúdo bom sobre o Brasil. Vai Brasília, vai Brasília. A Gradiente talvez tenha sido a fabricante mais vida louca da indústria nacional. Eu tô falando do passado, né? Eu tô falando dos bons tempos da Gradiente e dos tempos em que o Brasil ainda tinha uma indústria. Porque hoje no Brasil não se faz mais do que colher soja com uma máquina fabricada no exterior. E parece que tá todo mundo achando bonito, todo mundo achando bom. Agro é pop, agro é tudo. A única razão pro agro ser tudo é a desindustrialização desse país, que aliás eles adoram, mas deixa isso pra lá. Voltemos ao passado com a Gradiente, essa empresa vida louca, que trouxe a Nintendo pro Brasil sem a Nintendo saber. E nesse ponto a nossa videocolagem recorre a Paralelos, o início dos games no Brasil. Essa é uma série feita pela Red Bull. Conteúdo muito bom, viu? Tem aqui no YouTube. E ela fala justamente sobre toda a contravenção que está envolvida no início do videogame no Brasil. Naquela época, os anos 80, as pessoas só podiam sonhar em ter um videogame original se tivesse algum amigo que tinha ido pra Disney ou se tivesse a chance de ir pro Paraguai ou conhecer alguém que trazia muamba do Paraguai. E no Brasil, para você jogar desde criança, a única maneira era por contrabando. Os consoles chegaram ao Brasil de uma maneira oficial, ou seja, nossos pais podiam ir numa loja comprar, isso no final dos anos 80, começo dos anos 90, quando isso desembarcou aqui, mas desembarcou de uma maneira meio torta. Esse é o Nintendo oficial, da Nintendo, com esses cartuchinhos. Brasil, esse daqui. O Phantom System rodava os jogos do Nintendo. Na prática era um Nintendo. E era um console sólido, muito bem construído. Existiram outros clones, mas esse superava até o Nintendinho original. Os colecionadores vão concordar comigo, viu? O Phantom System envelheceu muito melhor que o Nintendo original. É que o aparelho original, vendido nos Estados Unidos, ele tem esse sistema aqui, ó, para encaixar o cartucho, que meio que simula um videocassete, né? Você empurra a fita, coloca para baixo e aí tampa. E esse mecanismo é absolutamente desnecessário e disfuncional. Não precisa ter isso aqui.
Reza a lenda que esse jeitão assim de eletrodoméstico, de videocassete, era para se distanciar daqueles consoles que tinham naufragado com a crise de 1983. A ideia era mostrar que isso aqui era uma coisa diferente. Só que a engenharia aqui é falha. Com o tempo, o conector desgasta e aí os cartuchos não funcionam mais. Tá cheio de tutorial para consertar e alguns envolvem até ferver o conector de 72 pinos que tem ali dentro. Agora pergunta para qualquer colecionador se ele já precisou fazer a mesma coisa com o Phantom System. Não. A Gradiente investindo no Phantom System, que era um clone do Nintendinho, e todas as empresas vendo ali um filão começaram a lançar também clones, videogames. Existia clones de qualidade. A Gradiente, por exemplo, fazia um Phantom, que é um produto muito bem feito. Não entrando no mérito na parte legal, certo? Do ponto de vista industrial, do ponto de vista de design, eles fizeram um produto bem feito. Mas pra Nintendo, claro que não ia ter essa aí de não entrar no mérito legal. Não, a Nintendo queria muito entrar no mérito legal, porque afinal de contas ela estava sendo pirateada descaradamente. E vamos combinar que é previsível, né? Você larga um mercado ali abandonado, uma demanda sem ser suprida, alguém vai se encarregar de dar um jeito nisso. Então, esse cara aqui, tá certo? Na hora que saiu e que o pessoal, principalmente da Nintendo of America, na hora que ele percebeu esse jogo aqui, eles vieram aqui conversar com a gente. Isso aqui é uma cópia que vocês fizeram. Eu falei, não, nós fizemos uma cópia. Quando espeta o cartucho, eu consigo interpretar isso. Mas eu não uso o seu chipset, eu não copiei o seu produto. E o que aconteceu foi que a Nintendo falou, olha, então, se vocês derem uma parada com o Phantom, descontinuarem o Phantom, a gente volta a conversar para vocês representarem a Nintendo no Brasil. Em lugar nenhum do mundo se fabricava a Nintendo. O Brasil foi o primeiro lugar a ser fabricado a Nintendo, fora do Japão. E mesmo os cartuchos americanos? Mesmo. Fazíamos tudo em Manaus. Ninguém achava que estava fazendo nada errado. E a gente não estava mesmo, era o mercado que a gente tinha. E graças a ele, a gente está aqui hoje. E acabou que a Gradiente fez mesmo um acordo para representar a Nintendo no Brasil. Mas eles deram um jeito de piratear a Nintendo também. A humilde Gradiente, fabricando na Zona Franca de Manaus, passou a perna na Nintendo. É, aquela que nasceu associada à Yakuza. Tem um vídeo aqui no canal sobre as raízes da Nintendo e a relação dela com a Yakuza. Você pode ver, mas só se você quiser. Mas o nosso foco aqui é a chegada da Nintendo ao Brasil e os seus vínculos com a Gradiente. Aí a gente vai recorrer a um outro vídeo. O NES, que é a sigla para Nintendo Entertainment System no Brasil. O canal se chama Estica e eu espero estar pronunciando da maneira correta, até porque no português brasileiro soa legal, né? Estica. E aqui eu vou me arriscar na tradução simultânea, porque eu quero que você ouça o tom de voz ali desse estrangeiro encantado, surpreso com a história do videogame no Brasil. Ele vai contar aí como é que a Gradiente, rapaz, deu a volta na Nintendo, saca só. Então a Gradiente fez um acordo para representar a Nintendo no Brasil, né? Já estava pirateando a Nintendo antes. Aí o acordo era, representa oficialmente e para com a pirataria. Porém... So what Gradiente did is establish a new company and a new brand called FalconSoft. A Gradiente, além de vender o Nintendo oficial, fundou uma outra empresa lá chamada FalconSoft, que fazia o quê? Vendia coisa pirateada da Nintendo. Yes, the official distributor of Nintendo was also selling pirated bootleg copies on the side. Sim, a distribuidora oficial da Nintendo também estava distribuindo cópia pirata por fora. Olha a cara dele lá. Ninguém nem acredita nisso, cara. Just, what is this? Is this real life anymore? I can't tell. Aí ele tá, já dá pra perceber aí a surpresa, se não a indignação do nosso gringo aí, hein? Tá perguntando se ele ainda está na vida real. I can't tell. And the funniest thing is, they would change the names of the games as well. E o mais engraçado é que a FalconSoft aí trocava o nome dos jogos, né? Agora vem as nossas adaptações, ó. So Super Mario became Super Irmãos, or Super Brothers. Super Mario vira Super Irmãos. Excite Bike became Super Bike, Duck Hunt became Caça ao Pato, and so on and so forth. Tá aí, os jogos brasileiros traduzidos pela FalconSoft.
Que história, né, cara? Ah, claro, né? Traduzido, só a caixinha ali que era diferente. No jogo não havia nenhuma alteração. Mas nem toda a falecida indústria brasileira tava nessa mesma vibe vida louca da Gradiente aí não. Tinha gente tentando fazer tudo certinho, negociando com as empresas estrangeiras, licenciando os produtos. E antes de seguir adiante com a derradeira conclusão dessa nossa narrativa aqui, a mensagem de quem traz esse vídeo até você. A tecnologia da Tech T-Shirt torna essa aqui uma peça muito versátil. Faz sentido usar isso aqui naqueles dias em que você vai correr, pular, se movimentar, suar. E também faz sentido usar isso aqui naqueles dias em que você vai se deixar afundar na delícia de um sofá diante da sua série preferida. Um uso improvável que eu encontrei para essa camiseta tá nas minhas caminhadas aí na natureza. Não que eu seja um montanhista de verdade, mas todo montanhista de verdade sabe que quando você chega lá em cima é muito importante manter a sua temperatura corporal. É que o que acontece é o seguinte, né? Enquanto você tá subindo, tá ali se esforçando, tá suando, o teu corpo tá aquecido. Aí você chega no topo, começa a sentir aquele vento frio. E para ajudar, a tua camiseta tá toda molhada de suor. Aí o que acontece? A camiseta molhada fica gelada antes que o suor seque. Não é só que é nojento, é desconfortável e também não deve ser muito bom para a saúde, né? Aí qual é a primeira coisa que a gente faz quando chega no topo? A gente troca a camiseta, que é para não passar frio. Não é uma experiência muito agradável. E quem tem me salvado desse tipo de experiência é a Tech T-Shirt. Ela se revelou uma ótima companhia para essas caminhadas. Isso porque, como você sabe, ela tem várias tecnologias. Tecnologias que, entre outras coisas, fazem com que o suor evapore mais rápido e deixe muito, mas muito menos cheiro mesmo. É a tecnologia anti-odor, mas tem uma outra característica que torna essa camiseta aqui muito propícia a esse tipo de uso. É que ela é resistente. E ser resistente é uma qualidade vital numa roupa que vai ser usada para quem vai se esgueirar pela mata, se ralar em tudo quanto é rocha. Essas camisetas que eu uso para vir falar com você são as mesmas que vão comigo pro mato aí, são submetidas a tudo isso e muito mais. E olha que eu sou desastrado, viu? Eu tropeço, eu caio, eu me ralo, eu me sujo. E elas sobrevivem a tudo. Essa que eu tô usando é a M, na loja tem do P ao XX GG. Dá uma passeada lá no site da Insider, tem mais coisa que pode te interessar. E aí, claro, né? Leva o nosso cupom METEORO. Com ele, tem 12% de desconto pros que já são clientes da Insider. Se for novato, tá estreando aqui nessa nova tecnologia em termos de vestuário, aí o desconto sobe 18%. Muito obrigado, Insider, pela parceria e seguimos com o vídeo. Se a Gradiente era a vida louca da história aí, a Tectoy era certinha, viu? A Tectoy representava a Sega aqui no Brasil, concorrente da Nintendo na época. E a Tectoy fazia isso de maneira legítima. Todos os jogos eram licenciados. E aí no Brasil, nessa era aí, 8 bits, tinha duas experiências possíveis. Nintendo era uma baderna, né? Cada cartucho de uma cor e formato, console pirata, problemas de compatibilidade, porque aqui conviviam dois padrões, o dos Estados Unidos e o do Japão, e tinha a experiência do Master System, que era muito mais regrada, né? Os cartuchos padronizados, tudo certinho, bonitinho, sabia o que esperar. E nesse ponto eu vou recorrer a um vídeo nosso mesmo, esse aqui, ó, Jogado no Brasil, quando aprendemos a jogar videogame. Esse vídeo é velho, viu? Mas continua passando o recado. A Tectoy é de 1987 e soube se preparar para o dia em que a Nintendo desembarcasse no país. Eles aprenderam a colocar a cultura nacional dentro dos videogames. A Tectoy apresenta a primeira aventura da Mônica, onde o Cebolinha não apanha. É o jogo da Mônica contra o Capitão Feio pelo Master System. Tem muita aventura, ação e um monte de coelhadas. Esse Capitão Feio vai ver que brigar com a Mônica não é brincadeira. Mônica no Castelo do Dragão. Mais uma grande aventura do Master System da Tectoy. E assim, graças à representação da Tectoy no Brasil,
O Master System da Sega conseguiu ter 75% do mercado oficial brasileiro naquela época. O oficial, né? O contrabando não entra na conta, claro, mas mesmo assim, isso é impensável porque no restante do mundo, a Nintendo reinava quase soberana. É impensável uma divisão do mercado nesses termos. E isso estava acontecendo no Brasil. E tem um marco na relação entre a Tectoy e a Sega. É um jogo da Turma da Mônica. Era um projeto meio humilde, né? Eles pegaram um jogo que já existia, trocaram ali os personagens pela Turma da Mônica e colocaram no mercado brasileiro. Mesmo assim, tem lá sua importância histórica. Era meio tosco, mas era nosso. E mudou tudo. Como é que o Brasil entrou nos games? De uma maneira muito malaca, né? Porque o jogo da Mônica. Simplesmente chegaram pra nós e falaram assim, olha, vocês vão fazer game. A gente não sabia como fazer jogo. A gente não sabia como desenvolver o jogo do início ao fim. A gente não sabia nem por onde começar. Nós vamos trocar esse personagem do Wonder Boy pela Mônica. Começou o desenvolvimento a partir dessa adaptação. Eu me lembro quando saiu o jogo da Mônica, a gente falou, pô, o jogo é muito tosco. Mas tudo bem, é a Mônica. Eu queria muito, eu ia na Blockbuster e eu ficava vendo as pessoas jogarem Turma da Mônica e eu chorava. É porque eu era muito fã da Turma da Mônica. Foi como eu aprendi a ler, né? Tem fãs. Então já junta uma coisa com a outra, né, meu? Você chegar aqui e pegar com um game desse, conversar com um cara lá dos Estados Unidos, Europa e tudo, o valor dele lá é muito maior do que aqui. Porque isso aqui não saiu de lá, isso aqui é Brasil. Depois dessa primeira experiência, a Tectoy repetiu a dose e continuou trazendo a cultura nacional para dentro do Master System. E hoje, esses jogos vão sendo descobertos pelos gringos que são entusiasmados pela história do videogame. São raridades para eles. Pega esse exemplo aqui, ó. Master System da Sega, os jogos que a gente não pôde jogar, os exclusivos do Brasil. O canal é da Lady Decade. Eu sei que nem todo mundo aqui é fã de legenda, mas dessa vez, só dessa vez, você vai querer abrir uma exceção. Essa moça fez um esforço tão grande para pronunciar Castelo Rá-Tim-Bum, eu não vou ousar dublar isso, pô. Seria sacanagem. Castelo Rá-Tim-Bum is a captivating action-adventure game that beckons players to embark on a magical quest. Offering a choice between two characters, Pedro and Biba, players are thrust into a whimsical journey spanning 5 distinct levels. Navigating through the game's intricately designed levels involves a combination of platforming prowess and minor puzzle-solving elements. The challenges range from skillfully jumping over a sequence of platforms to unravelling puzzles within the confines of a kitchen, delving into drawers to uncover items in the correct order. Whether you opt for the measured approach with Pedro or embrace Biba's speedier style, Castelo Rá-Tim-Bum invites players into a world where magic, mystery and adventure converge in a delightful blend of Brazilian uniqueness. E não é só um ou outro jogo, considerado raro por eles, que traz interesse aí do gringo à história do videogame no Brasil. Não é só isso. Aos poucos eles vão descobrindo aquilo que a gente já sabe, né? Que a gente sabe fazer muito, mas muito mesmo, com muito pouco. Um exemplo, Street Fighter 2 para Master System. É um jogo muito avançado para esse console, nem deveria ser possível. Acontece que no Brasil, graças à Tectoy, o Master System teve uma vida muito, mas muito mais longa do que no resto do mundo. E aí, dando sobrevida a esse console, a Tectoy foi aprendendo a tirar cada vez mais e mais dele. De volta para a resenha da nossa Lady Decade. Decade? Decay? Lady of Decay. Parece chefe de fase, né? Tipo Malenia, Goddess of Rot. I am Malenia. Castelo Rá-Tim-Bum. Enfim, pega a resenha dela aí do Street Fighter 2 pro Master System. The decision to publish Street Fighter 2 on the Sega Master System in the late 90s raised eyebrows, considering the prevailing industry sentiment favouring newer platforms. Allegedly, even Capcom harboured reservations about releasing their flagship title on outdated hardware. It's said that Tectoy's pitch to Capcom was nothing short of amusing. Legend has it that Tectoy presented their version of Street Fighter 2 to Capcom employees, masquerading it as a Sega Mega Drive title. The resulting shock and disdain from Capcom's representatives were palpable, as the game failed to meet the standards set by even the likes of the then-aged Special Champion Edition.
In response to Capcom's initial feedback, Tectoy was informed that significant improvements were required to meet the standards necessary for using the Street Fighter II license. It will all have to be redone. All of it! However, in a surprising turn of events during their presentation, Tectoy revealed that their Street Fighter II build was running on the modest 8-bit hardware of the Sega Master System. This revelation left a Capcom employee visibly astonished, leading to a pivotal moment where Tectoy's CEO Stefano Arnold received unexpected praise. Vou ser sincero com você, eu fico empolgado com a empolgação deles com o nosso videogame. Hoje, o Brasil já está integrado, né, a um mercado global aí de videogames, e aí certas práticas do passado não cabem mais, né, são impensáveis. Mas isso não significa que o nosso papel na história da mídia videogame já esteja definido. Não, a gente ainda tem um lugar aí. A mesma inventividade que fez o Street Fighter 2 rodar no Master System hoje se expressa em alguns dos melhores jogos independentes dos últimos tempos. Quando você considera o Brasil e as suas circunstâncias e descobre tudo que a gente é capaz de fazer, na boa, não interessa se você está olhando para o passado ou para o presente do videogame. A conclusão vai ser sempre a mesma. O Brasil é foda. This is Brasil! Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Seguinte, se você está vendo ele no Meteoro, saiba que a TV Cringe, esse nosso programa aqui, ganhou seu próprio espaço no YouTube. Dá uma conferida lá, busca por TV Cringe Brasil e veja se você não quer se inscrever para manter alguma proximidade algorítmica com esse conteúdo aqui que a gente faz. Certamente eu apreciaria muito a sua força, viu? Espero ser digno dela, estamos trabalhando aqui para sempre melhorar. Valeu!